Pessoal, vamos falar agora, continuar as resoluções de questões aí do STJ, semana 9, dia 4, parte 2. Compete ao STJ o que? Julgar originariamente reclamações para preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. Ele é bem grandinho para fazer isso? Sim, para se defender aí. Então ele mesmo vai julgar aí as reclamações para preservar tanto a sua competência quanto para garantir a autoridade de suas decisões. Correta a questão? Está previsto aí no artigo 105, vai dizer que compete ao STJ processar e julgar originariamente o que? A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Então, questão correta. 12. Compete ao STJ processar e julgar originariamente o conflito de competência instaurado entre juiz federal e juiz do trabalho. Então, compete ao STJ tanto a competência para julgar originariamente o conflito não só de juiz, mas também de tribunais, certo? Sempre vai caber a ele, exceto tribunais superiores. Então, nos tribunais superiores, vai caber a quem? Ao STF, os demais ao STJ. Então, compete ao STJ processar e julgar originariamente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, exceto aí o disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O, que é lá dos tribunais superiores, como a gente falou agora. Bem como entre tribunal, então compete a ele processar e julgar conflitos de competência entre quaisquer tribunais, e bem como então como entre tribunal e juízes, a eles não vinculados, e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Então, tribunal diverso, cabe a ele julgar a competência, como por exemplo aí do juiz federal e juiz do trabalho. Além dos juízes oriundos dos tribunais regionais federais e dos desembargadores advindos dos tribunais de justiça, comporão o STJ na proporção de 1/5 das vagas de suas vagas, advogados e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de atividade efetiva e mais de 10 anos de carreira, respectivamente. Então veja, aos juízes dos TJ, então T aqui começou com TRF, ele vai ter 1/3 da composição aí do STJ. Dos TJ vai também ter o que? 1/3. E agora os advogados e os membros do Ministério Público também mais 1/3. Ok? Então tá correto? Não, por quê? Aqui está falando que 1/5 das vagas serão aí destinadas a advogados e os membros do Ministério Público. Não. Por que não? Que é tudo 1/3. 104 compõe-se, então o STF compõe-se no mínimo de 33 ministros. Os ministros vai ser igual ao STF, que serão nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois aprovada sempre pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/3 entre os ministros, juízes de TRF, 1/3 dentre os desembargadores dos TJ, em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal, 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal e Territórios, alternadamente indicados aí conforme aí o 5º constitucional aí do artigo 94. Então estava errado, porque não era 1/5 e sim 1/3. Questão 14. Compete ao TJDFT julgar o governador do estado nos crimes comuns. Nos crimes comuns compete ao STJ, ok?
Nos crimes de responsabilidade, aquele tribunal especial que nós já vimos. Vamos ver, compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal. 15. Considere que um conselheiro do Tribunal de Contas de determinado estado da federação, um conselheiro em estado, ele é o que? Um membro do Tribunal de Contas, ok? E âmbito federal, o ministro também é um membro, ok? Tenha praticado crime comum e tenha sido denunciado pelo Ministério Público. Nesse caso, o conselheiro será julgado originariamente pelo STJ, crime comum STJ, perfeito, correto. Compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns, quem? E nos de responsabilidade, inclusive, os membros dos tribunais de contas dos estados. Então tá aí, correto, então, portanto. 16. Caso uma cidadã brasileira deseje que sentença do seu divórcio de um cidadão suíço proferida por tribunal civil da cidade de Lausanne, na Suíça, tenha efeitos no Brasil, tal sentença deverá ser homologada, sentença estrangeira homologada pelo STJ, certo? Certo, correto. Então, compete aí ao STJ processar e julgar originariamente quem? Aqui, ó, homologação de sentenças estrangeiras. Então, sentença estrangeira do divórcio vai ter a competência sim o STJ. 17. Se determinado ministro de Estado autorizar a abertura de um concurso público para preenchimento de cargos vagos na respectiva pasta e no estado certame houver restrição desarrazoada quanto à idade dos candidatos, os que forem prejudicados por tal restrição poderão ajuizar mandado de segurança onde? No STJ? Sim ou não? Sim, contra o referido ministro. Correto. Compete ao STJ processar e julgar originariamente o que? Os mandados de segurança e habeas data contra ministro de Estado. Ok? Contra ato de ministro de Estado, compete aí ao STF julgar originariamente os mandados de segurança. Então, portanto, a questão correta. Questão 18. O STJ é órgão de terceira instância, cabendo o recurso de todas as decisões dos tribunais de justiça dos estados quando denegatórias ao referido tribunal superior. Ele é tribunal de segunda instância, veja, temos o juiz singular, temos o tribunal e depois nós temos o STJ, certo? Ou no âmbito federal aí, juiz federal, TRF e STJ. Veja, tem o que? Uma instância, duas instâncias, terceira instância. Perfeito. Só que, quando ele fala isso, terceira instância, não é para todas as decisões. Então, ele não é um órgão de terceira instância. Eu não posso afirmar isso desta forma aqui, porque tem algumas questões que vão nascer aqui e o recurso vai vir para cá. Ou seja, ele vai ser de segunda instância daí. Sendo ele de segunda instância, então não vai caber o recurso para todas as decisões, sendo ele órgão de terceira instância, ok? Então veja, compete ao STJ em recurso ordinário que o habeas corpus decididos em única instância ou última instância, mas primeiro última, vamos falar da única instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados. Então aqui tem que vai começar no TRF e morreu no STJ. Então aqui primeira instância, aqui foi segunda instância, já invalidou a questão. Mesma coisa vai ocorrer com o mandado de segurança em única instância pelos TRFs. Então, questão incorreta. 18. O Conselho da Justiça Federal, que funciona junto ao STJ, tem competência para exercer a supervisão administrativa e orçamentária
da Justiça Federal, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. Jurisdição de quem? Da Justiça Federal, ok? Certo ou errado? Certo. Olha só, compete ao STJ, aí aqui vai falar aqui, parágrafo único, funcionarão junto ao STJ, quem? A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e quem mais? O Conselho da Justiça Federal, não é o CNJ. Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer na forma da lei a supervisão do que? Administrativa, do que mais? E orçamentária, de quem? Da Justiça Federal. Qual os graus aí? Primeiro e segundo graus. Como órgão central também do sistema e com poderes correicionais, ok? Cujas decisões terão caráter vinculado. Quando cair alguma coisa, CNJ vai cair essa, CJF, não CNJ, pelo amor de Deus. CJF vai cair esse inciso aí, ok? Então, questão correta. 20. O crime de responsabilidade praticado por desembargador do Tribunal de Justiça de determinado Estado-membro deve ser processado e julgado originariamente pelo STJ. Então, desembargador de um TJ. Então, temos aqui um TJ e aqui vai estar o STJ. Então, vai caber a ele processar e julgar? Sim. Então, olha, o STJ compete processar e julgar originariamente nos crimes comuns e ainda nos de responsabilidade. Quem? Os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, ok? Então, não só eles, ok? Vai ter aí dos tribunais regionais federais também. Então, questão correta, e assim terminamos aí a nossa primeira, segunda, na realidade, né? Segunda bateria de exercício. Vamos lá.